Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Entre a confidencialidade, a fofoca de Gaiarsa e o segredo de Polichinelo. Retomando a questão do juramento proposto por Moreno, um dos poucos que trataram desse tema no Brasil foi o psiquiatra Antônio Carlos Cesarino, em seu artigo sobre a questão do sigilo nos grupos psicodramáticos, inserido no livro coletivo A Ética dos Grupos, Contribuição do Psicodrama. Depois de analisar a posição de Moreno, que já nos anos 1950 fazia referência ao uso da mídia como veículo de terapia coletiva, embora ele não diga, que criaria outra ordem de problemas em relação ao sigilo, Cesarino chama a atenção para a ênfase dada no meio psiquiátrico e psicológico à questão do sigilo. Em seguida, ele próprio levanta a pergunta por que o segredo é considerado tão importante e pondera: não negamos a possibilidade de que certas revelações podem de fato ter consequências pelo menos desagradáveis, mas estamos pensando se a maioria desses segredos não faz parte dos preconceitos e das hipocrisias que constituem o caldo de cultura desse jeito infeliz de existir de numerosas pessoas em nossa cultura ocidental cristã. Esta é a sinopse de um vídeo gravado com o psiquiatra um ano antes da pandemia. É segredo? O sigilo e o uso da mídia em psicodrama. O que pensa Cesarino? Guardar segredo era sagrado, comenta o experiente psiquiatra brasileiro Antônio Carlos Cesarino. Até que parece o criador do psicodrama moderno, Dr. Jacob Levi Moreno, propondo exatamente o contrário. Cesarino explica essa mudança, em que o profissional aceita dividir o poder com o grupo. O cara sai entusiasmado do grupo, chega em casa e conta para a mulher, afinal, o que é público e o que é privado? Aí entra também o uso da mídia, que o próprio Moreno recomendava, fazendo rádio, cinema, televisão e por aí afora. Ao final desse vídeo, aliás, Cesarino comenta positivamente o caráter utópico dessa e de outras propostas de Moreno, inclusive a ideia de que o psicodrama pretende, através de muitíssimas revelações, chegar à grande revolução do futuro. Mas acrescenta, não é o caso atual, porque toda a mídia está tomada pelo comércio, pela grana, pela propaganda, pelo lucro que vai dar aquele filme, etc, etc. No momento, o grande Deus é o dinheiro. A propósito dessa evolução histórica, o que pude observar em mais de 27 anos de trabalho nas Nações Unidas é que a prática do secreto ali já não acontece, ao contrário de várias administrações bilaterais, como a brasileira ou a norte-americana. O que se pratica na ONU é o confidencial. Por outro lado, é importante notar que uma rápida consulta a um dicionário latino traz o seguinte, com relação ao primeiro conceito: secretos. A1. Adjetivo: separado, apartado, afastado, solitário, isolado, particular, especial, distinto. Secreto: escondido, oculto. Lugar retirado, apartado. Segredo: palavras secretas, mistérios. Já quanto ao segundo, o adjetivo confidencial, a derivação vem diretamente do termo latino, confidentia. Esperança, firme, confiança em si mesmo, ousadia, descaramento, insolência. Em que pesem os matizes que possam decorrer de diferentes acepções de ambos os termos, a confidencialidade envolve uma relação de confiança que se estabelece ou não em maior ou menor grau entre a pessoa que detém determinada informação e as demais. É o que pode influir na decisão de compartilhar ou não tal conteúdo, enquanto o carimbo secreto estabelece indiscutível noção de mantê-lo oculto, escondido. Acontece que, como o próprio Moreno insiste, o psicodrama trata justamente de fazer com que elementos ocultos sejam descobertos, no sentido próprio desse último termo. Esse ato de descobrir, aliás, ocorre não apenas nas ações psicodramáticas, mas também por meio de testes sociométricos e de métodos auxiliares ao psicodrama, como no caso da improvisação para a avaliação da personalidade. É o que Moreno e Zerca comentam em Psicodrama, Terapia de Ação e Princípios da Prática. Pode-se inventar numerosas situações padrão, as quais permitem ao diretor e aos membros do grupo obter um perfil da ação potencial da pessoa, o que não seria possível descobrir com o uso de testes de papel e lápis.
Sem pretender aprofundar o que o psiquiatra José Ângelo Gaiarsa formulou como Tratado Geral da Fofoca, uma análise da desconfiança humana, vale a pena dar uma olhada no que o saudoso psiquiatra, pioneiro da psicoterapia corporal no Brasil, tratou como tema num de seus livros. Segundo Gaiarsa, a única escola de pensamento contemporânea que dá muito valor à fofoca é a orgonomia, a ciência que Wilhelm Reich fundou. Nela, comenta o psiquiatra, sob o nome de peste emocional, é estudado tudo o que as pessoas inibidas, quadradas e retidas fazem contra todos os que se mexem, vivem e fazem coisas. Além disso, afirma Gaiarsa, a respeito do que ele considera o mais fundamental dos fatos humanos, a fofoca é claramente a maior rede pública secreta, e mais. Temos mil vontades que os outros dizem não ter, não compreender nem aceitar, principalmente em matéria de amor, sexo e amor próprio. Mas temos também muitos caprichos absolutamente inofensivos que não realizamos porque eles seriam tidos como ridículos ou coisa de criança. Então nos contemos, nos mutilamos, só mostramos e realizamos o que convém, o que é permitido e bem visto. A outra metade fica escondida, fechada. Seremos uma poderosa multidão de meias pessoas, todos guardando para si seus sonhos e anseios mais fundos, mais queridos e mais inocentes. Até aí, tudo muito trágico e terrível, mas normal, muito normal. Na verdade, a própria normalidade. Só há um pequeno erro na história. É história, a própria, a história do ódio humano. O que a gente esconde não morre nem desaparece. Que fazer com o porão cada vez mais cheio de coisas estranhas que continuam crescendo, crescendo, crescendo? Fofoca, é claro. Para terminar, é o próprio psiquiatra quem faz o alerta. Todos sabem que é assim, mas nenhum autor sério ousa tratar do assunto. Segundo Gaiarsa, muitos cientistas experimentarão um arrepio pelo corpo e uma sensação imediata de ridículo só em pensar numa tese de sociologia sobre fofoca. Para ele, o que há é que sentem medo de que seu trabalho se faça objeto de fofoca de seus confrades, ou seja, por essa e por outras é que o tal segredo, muitas vezes, acaba indo para as cucuias, ou se transformando no chamado segredo de polichinelo. Quanto a essa expressão, frequentemente usada para designar informações que deveriam ser secretas, mas que acabam sendo de conhecimento geral, quem expõe o problema de maneira precisa é o médico, psicanalista e filósofo italiano Emilio Mordini. No editorial do periódico mensal Bioethics, publicado em outubro de 2011 sob o título de Segredos de Polichinelo, Mordini começa caracterizando Polichinelo como um dos mais antigos personagens cômicos da comédia dell'arte. É o servente preguiçoso, estereotipado, insolente e chauvinista, às vezes estúpido, às vezes inteligente, sempre sem dinheiro e absolutamente incapaz de guardar qualquer segredo, comenta o editorialista, acrescentando que, no enredo típico da comédia, o mestre revela um segredo para Polichinelo, que está sob o juramento de nunca divulgá-lo. Desnecessário será dizer que, depois de jurar que nunca o divulgará, Polichinelo logo atua de forma bem diferente, contando o segredo a todos os que encontra. No entanto, cada vez que Polichinelo revela o segredo, pede total sigilo, fingindo que ninguém mais sabe. Mais cedo ou mais tarde, todos os personagens no palco ficam sabendo do segredo, mas nenhum deles sabe que todos os outros sabem. Eventualmente, cada um se comporta como se fosse o único repositório do segredo, enquanto o único segredo é que não há segredo nenhum. Daí, conclui ele, que muitas vezes penso no segredo de Polichinelo hoje em dia quando alguém evoca o segredo médico. O psicanalista italiano argumenta, por outro lado, que hoje, na maioria dos países ocidentais, informações de saúde podem ser divulgadas para o público eletronicamente e que, como consequência, os sistemas de controle de acesso a dados médicos eletrônicos são projetados de forma que podem ser sempre invadidos. Ou seja, são portas que podem ser facilmente destrancadas por uma série de atores públicos e privados sem consentimento dos pacientes e até mesmo sem sua consciência. Se seus dados estão online, não são privados, continua o médico, citando o tecnólogo Bruce Scheiner. Na era pós-Wikileaks, afirma, a maioria, se não todos, são segredos de Polichinelo, incluindo os segredos médicos. No entanto, garante Mordini, seria enganoso concluir que os segredos de Polichinelo são apenas falsos segredos, uma paródia de confidencialidade. Ao contrário,
Polichinelo nos ensina que o que torna um segredo relevante não é o fato de ser verdadeiramente secreto, mas a maneira como afeta e molda a ação social. Ou seja, o que realmente conta não é o sigilo per se, mas quem controla os fluxos de informação e possui os dados. E finalmente, pergunta Mordini: será que bioeticistas estão prontos para aceitar esse desafio, em vez de insistir em defender a fortaleza vazia da confidencialidade médica?